Olá, olá, pessoal! E aí, tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada, e hoje eu vim aqui continuar nossa discussão, nosso bate-papo a respeito das cardiopatias congênitas, certo? Hoje a gente vai conversar a respeito da estenose aórtica, que é considerada uma das cardiopatias congênitas mais comuns dentro da clínica médica de pequenos animais, né, da clínica cardiológica de pequenos animais. E então eu te convido a esperar um pouquinho, que depois da vinheta a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de estenose aórtica. Muito bem, pessoas, então vamos lá. Na aula passada, então, nós havíamos feito uma introdução, né, a respeito das cardiopatias congênitas, em termos daquilo que se refere à sua prevalência, à sua incidência, se elas são comuns, se elas não são comuns, quais são as mais comuns. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu te convido a assistir, onde nós falamos sobre estenose dipulmonar, tá, que é uma obstrução à via de saída do ventrículo direito. E hoje, como continuação, a gente vai conversar a respeito da estenose aórtica, então, que seria uma forma de obstrução à via de saída do ventrículo esquerdo, tá certo? Então, uma obstrução aqui à saída de fluxo na região do ventrículo esquerdo, né? Tá certo? Então, vamos lá. Em relação à fisiopatologia da doença, ela é caracterizada, então, principalmente pela hipertrofia do miocárdio, né? Por quê? Porque eu tenho uma sobrecarga de pressão que é imposta aí por essa obstrução, a via de saída ventricular, e isso então gera um aumento do estresse sistólico, isso aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo, né? Aumenta a dificuldade à ejeção ventricular. Por isso, então, eu tenho desencadeados diversos mecanismos de remodelamento ventricular, que nós também já conversamos em vídeos anteriores, onde principalmente haverá, sobretudo no início, né, do processo fisiopatológico, nas fases iniciais da doença, eu vou ter então, por conta dessa sobrecarga pressórica, a replicação dos cardiomiócitos em paralelo, certo? Então, isso aumenta a espessura do ventrículo, gerando, então, aquilo que a gente chama de hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Mas nós vimos também que não somente a hipertrofia é uma resposta a esse estresse, né? O remodelamento ventricular, ele responde com hipertrofia, que é uma alteração da geometria ventricular que a gente consegue perceber quantitativamente falando, tá? Mas diversos mecanismos relacionados ao remodelamento ventricular estão implicados aí, né? Então, alteração do balanço de colágeno, né? É um ventrículo que vai ter mais áreas de fibrose, eu vou ter alterações do sistema de respiração celular, eu posso ter alterações relacionadas à oferta ou à demanda de cálcio intracelular, né? Então, provavelmente eu vou ter menos cálcio no momento da sístole ventricular e mais cálcio no momento da diástole, o que anda aí na contramão nessas fases do ciclo cardíaco, tá certo? E por conta de tudo isso, também eu vou ter, então, além da hipertrofia, vou ter esses outros mecanismos que serão ativados e, ao final das contas, eu vou ter aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Se eu tenho aumento da pressão diastólica ao final do ventrículo esquerdo, isso se transmite, né? Ou isso se reflete nas pressões atriais esquerdas, né? Porque a pressão diastólica final e a pressão atrial esquerda são pressões iguais, né? Por definição, tá? Fisiologicamente falando. Então, se eu tenho aumento da pressão na átria esquerda, eu vou ter dilatação atrial esquerda. Por conta disso, eu vou ter dilatação do anel valvar mitral e posso ou não ter insuficiência mitral secundária a este processo.
e redução do débito cardíaco, naturalmente, uma vez que existe algo que se opõe à ejeção, tá certo? Claro que tudo isso vai depender do grau da lesão, do grau de estenose, ok? Então, a estenose aórtica ela é comum em cães machos, principalmente de raças grandes, tá? O Golden é predisposto, o Boxer é predisposto, o pastor alemão, o Bull Terrier, aquela raça agora que nova que tem, que é o American Bully, o Terra Nova, inclusive em cima do Terra Nova, que foi desenvolvido um dos primeiros trabalhos de estudo em cima da estenose aórtica ou subaórtica, tá? O Rottweiler. E a forma mais comum da estenose aórtica é a forma subvalvar, ou seja, aquela região da via de saída do ventrículo esquerdo ou do aparato valvar aórtico que está acima das cúspides valvares da aorta, ou seja, dentro do ventrículo. A forma valvar propriamente dita, que poderia cursar confusão das comissuras entre as cúspides valvares, ela é menos comum no cão, e a supravalvar também é menos comum, tá certo? Então, geralmente a estenose que a gente encontra na nossa rotina é a estenose subaórtica, tá? Principalmente em cães, muito embora eu tenha trazido um exemplo aqui de um gatinho para vocês, porque estava muito bonito a imagem ecocardiográfica, muito bonita. Então, segundo Pyle Patterson, a forma subaórtica ela pode ser classificada em três tipos, tá? O tipo 1, 2 ou 3. O tipo 1, ele é um espessamento do endocárdio, um esbranquiçamento do endocárdio, tá? E essa região, ela pode ter pequenas lesões nodulares. Então, assim, ecocardiograficamente falando, talvez seja a forma mais difícil da gente detectar, tá? Por conta disso, detectar a lesão, eu digo morfologicamente ali, é o exame bidimensional, né? É claro que nós vamos encontrar outras alterações que vão nos levar a concluir que há uma estenose subaórtica. A do tipo 2 a gente encontra bastante, que é a presença de um anel fibroso na região da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Então, logo ali acima das válvulas aórticas. E tem a tipo 3, que cursa com a presença de uma banda fibrosa mesmo, mais longa. Não é só um anelzinho que existe fibroso, né? Existe uma banda que compromete toda a região da via de saída do ventrículo esquerdo, comprometendo inclusive a cúspide, geralmente a cúspide septal, a região da cúspide septal da mitral, tá certo? Então, isso acaba formando uma lesão que a gente chama de lesão tipo túnel, né? Então, você tem realmente como se fosse um canudo estreito na região de via de saída do ventrículo esquerdo, por onde o sangue precisa passar, tá certo? Então, o folheto anterior ou folheto septal da mitral pode estar espessado e envolvido nessa lesão do tipo 3. A obstrução causada, ela pode, então, quando a gente fala desses tipos 1, 2 e 3, a gente fala de lesões fixas, uma lesão fibrosa, tá? Mas ela pode, por conta do processo fisiopatológico da doença, estar associada à obstrução muscular ou obstrução dinâmica, né? Por quê? Como eu disse para vocês, a primeira resposta fisiopatológica à estenose aórtica ou subaórtica é a hipertrofia septal. E a hipertrofia septal, durante a sístole ventricular, onde existe espessamento do músculo cardíaco, né? Então, no caso ali do septo, bem na região ali basal, quando eu tenho espessamento desse septo, esse próprio septo pode causar uma obstrução que a gente chama de obstrução dinâmica, porque essa obstrução acontece durante a sístole e está relacionada ao ciclo cardíaco, tá? Então, eu posso ter as duas formas de estenose associadas, ou as duas formas de obstrução, não é incomum que elas estejam associadas por conta disso, tá certo? Os sinais clínicos vão variar conforme o grau da lesão, mas é um paciente que vai ter sinal de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, por causa das pressões, do aumento das pressões arteriais esquerdas, que nós explicamos já. É um paciente que vai ter intolerância ao exercício e pode entrar em síncope pelo baixo débito, tá?
O sopro, ele é um sopro bem característico, um sopro duro, é duro mesmo, é um sopro sistólico duro, harsh, em inglês, tá? Que é o sopro da estenose mesmo, ok? Então, ao ecocardiograma eu preciso identificar essa lesão, classificar essa lesão, de que tipo ela é, graduar essa estenose, se ela é discreta, moderada ou importante, sempre, sempre, repito aqui também neste vídeo, investigar as lesões associadas que possam ocorrer por conta, por ser uma doença congênita, eu posso ter outras doenças associadas, cardíacas, e inclusive posso ter outras doenças congênitas de outros sistemas também associados, né? Mas ao ecocardiograma a gente precisa ao menos buscar se existe alguma outra alteração cardíaca associada. E avaliar quais são as repercussões hemodinâmicas desta lesão, né? Então, quais seriam as repercussões hemodinâmicas? O quanto existe de hipertrofia ou não, o quanto ou não essa função sistólica está preservada, o quanto a função diastólica está prejudicada, o quanto existe de dilatação arterial esquerda, se ela existe, enfim, tudo isso nós temos então que investigar durante o exame, tá certo? Então eu trouxe aqui para vocês uma válvula aórtica normal, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a válvula aórtica, quando visibilizada em corte apical das 5 câmaras, né, ou em corte longitudinal da aorta, a gente sempre vai visibilizar duas cúspides que têm o formato assim de gaivotinha, né? Então, como a gente vê aqui no corte apical das 5 câmaras, ó, as duas cúspidezinhas aqui em formato de gaivotinha de desenho, né? E aqui no detalhe, num paciente um pouquinho mais bradicárdico, que a gente consegue notar, então, as duas cúspidezinhas aqui. Apesar da válvula aórtica tem 3, como a gente está num corte longitudinal bidimensional, a gente só vai conseguir visibilizar 2 naturalmente, tá? Então, aqui, ó, o desenho da gaivotinha, tá certo? O que eu vou buscar enxergar? Tá? Esse aqui é um corte longitudinal da via de saída do ventrículo esquerdo, aqui está o átrio esquerdo, aqui a cúspide septal, cúspide parietal da mitral, e aqui, ó, duas cúspidezinhas da aorta que a gente consegue ver, via de saída do ventrículo esquerdo. Então, toda essa região aqui é uma região que na suspeita de estenose subaórtica eu vou namorar bastante, né? Tá? Então, vou ver se existe uma abertura ampla das cúspides valvares da aorta, vou ver se essa região aqui tá lisinha, se essa região tá livre e desimpedida, né? A via de saída do ventrículo esquerdo ela tem que ser livre e desimpedida, ok? Então, isso é uma válvula aórtica normal num paciente normal. O fluxo aórtico normal, ele é um fluxo assimétrico, com um pico de aceleração bem precoce, né? Então, o tempo de aceleração, ele é bem curto em relação ao tempo de desaceleração, o que confere esse aspecto, assim, de faquinha, né? Ao fluxo aórtico. E a gente vai pegar uma velocidade máxima de fluxo, geralmente até 2 metros por segundo, tá? Aqueles pacientes que têm uma velocidade entre 2 metros por segundo e 2,5 metros por segundo, nós dizemos que ele está numa zona cinzenta, né? A gente chama de gray zone, ou é aquele paciente que está com as velocidades e gradiente do fluxo aórtico em limite superior da normalidade, tá? E por que é importante a gente ficar atento a esses pacientes que estão nessa zona cinzenta? Porque a estenose subaórtica, ela acontece, né, esse anel fibroso, ele se forma porque após o nascimento, os fibroblastos continuam a se proliferar, tá? Então, isso é uma alteração genética que provoca a proliferação ou a persistência da proliferação nessa região de via de saída do ventrículo esquerdo desses fibroblastos, o que acaba por gerar um anel fibroso. Então, isso até se discute, né? Porque, afinal das contas, por definição, uma doença congênita é aquela alteração morfológica que está presente ao nascimento. E a estenose subaórtica não é bem assim, né? Então, você pode ter um paciente, por exemplo, com 4 meses
que está com os valores de fluxo aórtico aqui nessa zona cinzenta, e que quando terminar de se desenvolver, então quando ele for adulto, quando ele tiver um ano e pouquinho, eu posso ter então progressão dessa lesão, tá certo? Então, principalmente na estenose subaórtica, é importante que a gente esteja atento à idade do paciente, tá? E aí eu vou graduar, então, essa estenose como discreta, se o gradiente estiver abaixo de 50 milímetros de mercúrio. Entre 50 e 80, a gente diz que essa estenose ela é moderada, e acima de 80, estenose importante, tá? Aqui varia entre 80 e 100, a depender da referência que você busque. Mas, via de regra, é alguma coisa por volta disso. Muito bem. Então, primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O estudo Doppler, todo estudo Doppler, ele é amplamente afetado pelo ângulo de insonação, certo? E não é sempre que a gente consegue abrir a aorta bem paralela, né, ou bem retinha em relação ao ângulo de insonação. Esse corte, ou essa forma de abrir a aorta, ela é melhor alcançada quando a gente realiza um corte chamado corte subcostal. Então, é um corte apical das 5 câmaras, mas que eu uso a janela hepática para fazer. Então, eu vou aqui embaixo, em abdômen mesmo, e daí eu faço o corte apical das 5 câmaras, e aí eu consigo abrir a aorta muito retinha aqui, ó, tá? Deixa eu colocar para rodar de novo, ó. 4 câmaras e aqui 5 câmaras. Então, percebam que nesse momento eu consigo um ângulo de insonação muito paralelo, tá certo? E aí é nesses cortes que eu vou conseguir a velocidade máxima do meu fluxo, tá certo? E, portanto, o gradiente máximo, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o estudo desses gradientes em relação à função sistólica ventricular. Então, por exemplo, esta paciente aqui era uma Dog de Bordeaux que estava em fibrilação atrial. Então, olha, ela tinha uma frequência cardíaca de 188 aproximadamente batimentos por minuto, quando não chegava mais, tá certo? E uma fração de encurtamento, se vocês olharem aqui, olha, de 22%, ok? Então, a gente precisa ficar atento porque, se eu não me engano, o gradiente dela deu alguma coisa próximo de 50, 52, alguma coisinha assim. Então, sem dúvida, se ela estivesse com a função sistólica preservada, esse gradiente seria maior, tá certo? Então, a gente precisa estar atento a essas situações quando houver ou uma taquiarritmia presente, né, que naturalmente vai fazer com que, inclusive, tanto até pela pré-carga que fica reduzida, porque o ventrículo ele não tem tempo de se encher, então naturalmente ele tem um volume menor para ejetar, um volume sistólico menor, e isso vai refletir na função sistólica, tá? Porque ele não faz uma diástole adequada, então a diferença entre diástole e sístole fica menor, daí a redução da fração de encurtamento. Um segundo ponto, nas taquiarritmias, a gente sabe que a função sistólica ela pode se perder, né? Aquela cardiomiopatia causada pela taquiarritmia. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele se perfunde, o ventrículo esquerdo, o coração todo se perfunde durante a diástole. Se eu tenho uma taquiarritmia, além de eu impor um maior consumo de oxigênio miocárdico por conta desse aumento de trabalho, eu tenho também redução da perfusão coronariana, porque eu tenho menor tempo diastólico, tá? E isso compromete a função sistólica ventricular. Ou ainda, naqueles pacientes em que, dentro da evolução da doença, já tenha tido aquilo que a gente chama de desacoplamento ventrículo arterial, ou também que a gente pode chamar de afterload mismatch, que é o quê? É aquele momento em que o ventrículo ele já evoluiu na doença, ele já passou pelo quadro de hipertrofia,
ele já teve um monte de morte celular, né, de cardiomiócito, ele já teve um monte de deposição de fibrose, e isso lá na frente vai fazer com que o ventrículo perca função sistólica, naturalmente, né? Então, nesse momento, eu também vou ter uma redução da fração de encurtamento, certo? E aí, nesses pacientes, a gente precisa ter um pouquinho de critério ou de bom senso, vamos dizer assim, para graduar a estenose, uma vez que a gente vai ter esse gradiente de pressão subestimado por conta da disfunção sistólica, tá bom? Muito bem, tendo colocado isso, eu trouxe aqui para vocês, então, 2 casos. Esse primeiro caso é de uma gatinha de 5 meses, onde fica muito bem explícito, vamos dizer assim, ou muito bem caracterizada a presença de um anel fibroso na região da via de saída do ventrículo esquerdo, aqui na pontinha da mãozinha, ó, tá? Então percebam que a região ela é subvalvar, né? Porque as cúspides da aorta estão aqui. Aqui eu tenho septo interventricular espessado, parede livre do ventrículo esquerdo espessada, né? A mitral não parece estar envolvida, aparentemente. E eu tenho aqui, então, olha, o anelzinho fibroso, bem caracterizado mesmo, um caso bem bonito, com um gradiente de via de saída bem alto, quase 100 milímetros de mercúrio, né? Então, a gente poderia graduar essa estenose como uma estenose subaórtica de grau importante, tá? Então, a gente olha aqui que septo e parede, olha, quase 0,7 né, centímetros e parede livre quase 0,6 centímetros de espessura, tá? O que para um gatinho é muita coisa, ok? Então, a gente vê aqui no caso do gatinho a fração de encurtamento está ok, né? Está preservada, mas então aumento da espessura do septo e da parede, ok? Como essa hipertrofia é concêntrica, eu poderia ter redução do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, mas eu acho que para um gatinho de 5 meses, 1,3 eu acho que está ok, tá certo? Mas conforme o grau da hipertrofia, a gente pode ter inclusive redução da cavidade em diástole e em sístole também, consequentemente, tá certo? Esse aqui é um American Bully, onde eu tenho, então, olha, uma lesão. Primeiro, se a gente olhar aqui, esse aqui é um corte apical das 5 câmaras, né? Átrio esquerdo aqui, ventrículo esquerdo. Primeiro que a gente vê que a região do anel valvar aórtico mesmo, né? A região aqui da aorta tem uma luz reduzida, né? Isso acontece muito com o boxer também, né? Eles têm a própria aorta, o anel aórtico reduzido, tá? É um American Bully, eu não tenho o peso dele, mas ele é uma raça pequena, de 1 ano, ele devia ter, sei lá, porque eles são compactos, né? Eles são curtos assim, mas ele devia ter uns 17, 18 quilos, alguma coisa por aí, tá certo? Outra coisa que chama atenção nesse vídeo, além dessa via de saída aqui estreitada, vamos colocar dessa forma, é o posicionamento a conformação aqui das cúspides da válvula mitral, tá? Então aqui ó, cúspide septal, a nossa esquerda, né? Cúspide parietal aqui à direita. E eu também sempre digo aos alunos que as válvulas atrioventriculares, elas se fecham em formato de tendinha, né? Então as semilunares se fecham como gaivotinhas e as atrioventriculares como tendinhas. Nesse caso, existe envolvimento da mitral também, né? Ela é displásica também, e isso é bem caracterizado pelo fechamento valvar mitral, assim como se fossem mãos em oração, tá certo? Como se fossem mãos em prece, né? Então ela fecha assim, olha. E isso é uma característica, uma das características de displasia valvar mitral, tá? Colocando aqui o Doppler colorido, a gente percebe então um fluxo turbulento, né, de alta velocidade aqui, passando então durante a ejeção ventricular, tá certo? E um gradiente, olha, muito alto aqui, claro, não, nitidamente a gente tem que pegar com Doppler contínuo, claro, né? Um gradiente bem alto, então, ó,
uma velocidade de 6,7 metros por segundo, um gradiente de 180 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, é um ventrículo que está aí fazendo bastante força, né? Para conseguir ejetar volume e aquilo que a gente chama de lesão em túnel, olha. Então, eu consideraria que é uma estenose subaórtica do tipo 3, tá certo? Porque, olha, a gente tem aqui toda essa região mais brilhante do endocárdio que forma um túnel com a cúspide septal da mitral. Então, o fluxo ele tem que passar por isso aqui, né? Por isso que é uma estenose mais grave, que tem um gradiente tão alto, tá certo? Outra coisa que a gente observa é a dilatação pós-estenótica, né? Então, depois dessa região aqui, que é a região onde estão as cúspides valvares, né, ou as válvulas da aorta, eu tenho uma dilatação pós-estenótica. Então, veja você, se na região da dilatação eu tenho 2 centímetros, nessa região aqui, que é a região do anel aórtico, eu devo ter 1 centímetro, né? Não está medido aqui, mas deve ser alguma coisa próximo disso, tá certo? E 1 centímetro para um cachorro de uns 15, 17 quilos é realmente um anel aórtico bem estreito, tá? Bem pequenininho. E aqui, passando o modo M pelo ventrículo esquerdo, a gente vê então que existe uma certa hipertrofia de septo e parede, principalmente em relação à cavidade, né? Porque um septo e parede de 1 centímetro, 0,9, a gente esperaria para uma cavidade um pouquinho maior, né? Pelo menos de uns 4 centímetros, alguma coisa assim. Então, eu tenho redução da luz do ventrículo e hipertrofia de septo e parede, tá certo? No caso dele, a função sistólica está preservada, né? Ele tinha 1 ano só. Então, por enquanto, estaria tudo ok, vamos dizer assim, né? A parte chata, vamos dizer assim, dessas doenças, né? Da estenose subaórtica é que é difícil corrigi-la por meio, por exemplo, de um cateterismo, né? Se colocar um balão, alguma coisa, porque realmente é um anel fibroso e ele é muito duro. Se vocês tiverem um dia a oportunidade de ver uma peça anatômica, né? Então eu tenho uma peça anatômica lá comigo que tem um anel fibroso. Olha, é duro, duro mesmo. Então assim, um balão não consegue romper aquilo, né? Então, infelizmente, essa é uma doença que a gente consegue manejar clinicamente, mais ou menos, dependendo do grau da lesão, mas além disso, a gente não tem muito mais o que fazer, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, então, dessa segunda parte da introdução às cardiopatias congênitas. No próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de persistência de ducto arterioso. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, compartilhe com quem gosta da cardiologia e ative o sininho, porque aí quando eu postar os próximos vídeos, você vai ficar sabendo, você vai ser notificado. Super obrigada pela sua atenção, sempre à disposição de vocês, até a próxima.